Então, o que tem a ver esse princípio da lei da não resistência com esse texto? Tem tudo a ver. Então, eu vou explicar agora melhor para você. Esse texto na Bíblia, né? Mateus 5:27, se quiser dar uma olhada lá depois. Mas eu lhe digo que todo aquele que persiste em olhar para uma mulher, a ponto de sentir paixão por ela, já cometeu no coração adultério com ela. Então, o que acontece? A nossa mente, como eu já mencionei, ó, tudo está na mente. Tudo está na mente. Então, não é possível, não é possível a gente fazer alguma coisa na nossa vida, seja ela positiva ou negativa, boa ou ruim, se a gente não colocar isso aqui para trabalhar a nossa mente, tá? Então tudo está na mente, tudo começa na mente. Às vezes, existe um conceito muito interessante, muito popular, que as pessoas usam, né, a maioria, infelizmente, que ela depende muito do exterior, né? Fala assim, ah não, se o clima estiver bom eu vou em tal lugar. Ah não, quando eu arrumar um parceiro, né, seja um marido, seja uma esposa, aí eu vou ser feliz. Ah, você condiciona coisas, como que você vai se sentir através daquilo que vai acontecer à sua volta, coisas externas que está alheio ao seu poder, à sua escolha. E você fala, não, se aquilo acontecer, né, se o presidente criar aquela lei assim assim, vai me beneficiar, e aí sim eu vou ser. Não, você não depende de ninguém, eu não dependo de ninguém, nós não fomos feitos para depender de ninguém. Nós somos feitos para a gente, de dentro para fora, ó, agir, a gente transformar as coisas à nossa volta. Nós, não é as coisas que transformam a nossa volta para adaptar a nós. Não, nós não fazemos parte das coisas. Como eu já mencionei anteriormente, e se você está gostando desse vídeo, ó, baixa esse book que eu vou disponibilizar gratuitamente para você, tá bom? É esse book meu aqui, que ele fala sobre as afirmações. É sobre isso que eu estou falando aqui, tá? A redação das afirmações. Por que eu coloquei redação? Porque você vai aprender a fazer suas próprias afirmações específicas para você e para você alcançar o que você quer. Então, no link, o link para você baixar gratuitamente está na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, tá bom? Então o que acontece? A gente foi feito para a gente fazer, a gente modificar o ambiente que a gente está e não o contrário, não o ambiente modificar nós. Isso não existe, não existe. Isso não está de acordo com a natureza. Então é por isso que esse texto aqui, ele deixa claro isso para nós. Jesus Cristo, ele falou isso, ó. Falou assim, ó, se um homem, ele persiste em olhar para uma mulher a ponto de sentir paixão por ela, ele já cometeu no coração adultério com ela. Então nós não fomos feitos para cobiçar uma coisa e não ter essa coisa. Então por que você vai cobiçar uma coisa que não seja sua, que não seja para você, se você já é casado, para que você vai olhar para outra mulher? Então a lei da não resistência. O que é a lei da não resistência? Quer ver as outras vezes que Jesus Cristo, ele... Isso é assunto para outro vídeo de maneira mais específica, mas eu vou finalizar aqui rapidamente logo isso, só citando esse outro exemplo. Jesus Cristo, quando ele deixou de satisfazer o desejo de Satanás, quando Satanás veio tentar ele usou também de novo a lei da não resistência. O que ele fez? Ele não resistiu. Esse é o ponto, ele não resistiu. Você vai aprender melhor isso aqui mais pra frente aqui, nesse vídeo ainda, no próximo, sobre não resistir. Então, tudo que resiste, o que é a lei da não resistência? Por que ele tem esse nome? Porque tudo que resiste está falando ao fracasso. Então ele não resistiu. O que é não resistir? É não dar não dar nenhuma consideração para aquilo, entendeu? Quando Satanás falou assim, ó, eu vou te dar todo o mundo, e a Bíblia fala realmente que o mundo está no poder, não pertence a ele, mas está no poder do maligno, né? Então ele estava fazendo uma coisa que Jesus Cristo, se ele tivesse errado, Jesus Cristo mesmo ia falar para ele que ele estava errado. Falando, não é seu, como que você vai me dar? Não, Jesus Cristo não repreendeu ele dessa maneira. Jesus Cristo apenas falou assim, vai-te, porque está escrito, é a Deus que tem de adorar. Tá? Então, o que ele fez? Ele não ficou ali considerando aquilo ali, né? Ele falou assim, puxa, será que vai ser bom? Puxa, pensou, você é dono do mundo? Não, porque se ele fizesse isso, daí ele ia começar a resistir. E aí ele ia começar a colocar em prática a lei do mundo, e não a lei da não resistência.
teria que colocar em prática a lei da resistência. A lei da resistência ela foi criada para falir. Na verdade ela não foi criada, ela existe, mas se você usar da maneira certa, você sempre vai usar a lei da não resistência, certo? Então se ele considerasse qualquer coisa, fizesse parte de uma coisa errada, então ia ser muito difícil para ele resistir. Se um homem olha para uma mulher muito bonita, ele começa a vislumbrar aquilo. Puxa, como vai ser eu com ela, sozinho e tal. Então isso é muito ruim. Se aquela mulher não pertence a ele, não é esposa, não é namorada, então não é bom. Por quê? Porque ele está desejando uma coisa que não é dele e vai ser difícil ele resistir. Então para ele não resistir, o que ele faz? Ele apenas ignora totalmente, como Jesus Cristo fez. Então Jesus Cristo de novo fez o uso da lei da não resistência. E esse texto, por isso esse texto está de acordo com a lei da não resistência, certo? Então é um vídeo que eu vou fazer mais pra frente sobre isso, falando só sobre Jesus Cristo, as coisas que ele fez. Eu não sei se vai ser aqui no YouTube, tá? Que eu tenho muitos outros lugares para postar, inclusive conteúdos pagos, mas eu vou fazer sim aqui para vocês. Então esse é o princípio da lei da não resistência: responder e não reagir, tá bom? Responder e não reagir. Por quê? Porque responder é melhor. Então, qual que seria a reação mais óbvia de alguém que recebe uma oferta muito tentadora? É aceitar. Agora, para você responder, você vai considerar o que é melhor para mim e olhar no futuro. Nós somos feitos para isso. Nossa mente tem esse poder. Olhar o futuro. Qual que é a consequência dessa minha escolha? Não quero. E isola totalmente. Fala assim, não quero, mas já indo em direção, não vai adiantar. Você não vai conseguir mais resistir. Certo? Então, essa é a lei da não resistência. Existe uma pessoa muito famosa que ela colocou em prática também a lei da não resistência, além daqueles três que eu já mencionei. Então, se você não viu o vídeo, dá uma volta aqui nesse mesmo, ou em outros mais para trás, que você vai ver o vídeo que eu falei de três personalidades muito famosas que alcançaram sucesso com a ajuda das afirmações. Esse vídeo que eu estou fazendo é sobre as afirmações, tá? Existe uma pessoa que ela colocou em prática, tá? A lei da não resistência na sua vida. As afirmações ela chama a lei da não resistência, né? Porque ela é um dos 5 pilares. Um dos 5 pilares que fazem parte, que sustentam a lei da não resistência. Então essa pessoa também é uma celebridade, né? Parou de jogar futebol há pouco tempo, mas ele também colocou em prática. Vamos ver um vídeo que ele representou muito bem a lei da não resistência no seu comportamento? Vamos ver. Quando Piquet pegou o isqueiro arremessado em campo e ia mostrar ao árbitro pro Real ser punido, seu capitão Puyol tomou de sua mão e mandou ele focar no jogo. Quando o Barcelona fez o 5º gol, Thiago e Daniel Alves foram dançar, mas Puyol mandou cessar a dança imediatamente e respeitar o adversário. E quando o próprio tomou um tapa na cara de seu adversário, ele rapidamente correu para impedir Ronaldinho de chegar perto para não arrumar briga. Mas não para por aí. Ronaldinho saiu do Barcelona e quando o Barça ganhou o troféu em cima do Milan, ele deu a taça para Ronaldinho, reconhecendo-o como a lenda do Barça. Então vamos lá, vocês viram aqui, né? Puyol. Então o Puyol, aqui é um vídeo que eu vi aleatoriamente no Instagram, achei muito interessante para trazer aqui para esse vídeo, né? Por que ele agiu de acordo com a lei da não resistência? Bom, o princípio da lei da não resistência é responder e não reagir. Mas existe existe um elemento da natureza que representa também de maneira perfeita a maneira de agir adequada, que se encaixa bem com a lei da não resistência. Sabe qual é esse elemento? Você já viu outros vídeos desse canal, você vai saber. É a água, o rio, o fluxo de um rio. O que atrapalha um rio a chegar onde ele precisa chegar? Nada atrapalha. Seja montanha, seja árvore, seja o que for. Ainda quando as pessoas criam barricada, ainda assim ele vai sempre chegar, não adianta. Ele é imbatível. Assim como uma pessoa que coloca em prática a lei da não resistência. Certo? E Puyol ele fez isso. Então ele não se deixou abater, ele não procurou confusão, ele não resistiu. Então o rio, o fluxo da água do rio, ele não resiste. Ele passa. Ele não bate aqui, ó. Se um rio encontra uma montanha, ele não sobe a montanha e nem
Às vezes ele fura, né? Eu ia falar que não fura, mas às vezes ele fura, mas não na hora. Ele, né? Ele desvia, ele vai, né? Aí se acontecer alguma coisa, às vezes, se for realmente necessário, então, de uma maneira com bastante paciência, o rio ele vai acabar furando, sim, até mesmo uma grande rocha para ele seguir o seu curso. Então, o Puyol ele foi um excelente exemplo aqui esse vídeo mostrou bem isso, né? Que ele não resistiu, ele não brigou, ele não, sabe? Então ele foi um excelente exemplo. Então qualquer um de nós, olha só, qualquer um de nós, o que? Pode fazer qualquer coisa. Então, por que eu coloquei isso aqui para nós, né? Qualquer coisa que quisermos. Se você quer ter sucesso em alguma coisa, então ótimo, isso é ótimo, isso é ótimo. Então, se esse e-book aqui que eu estou disponibilizando gratuitamente te ajudar, eu vou ficar muito feliz. Comente aqui depois que qual foi o resultado, se você conseguiu realmente fazer isso, né? Se conseguiu alcançar seus resultados, se esse e-book ajudou você. Então, como eu já mencionei, ó, Michael Phelps, olha só, ele é o recordista, né? O maior recordista de todos os tempos das Olimpíadas, né? O maior número de medalhas. Então, se nós quisermos, nós podemos mesmo sim fazer qualquer coisa que nós quisermos. Então, Michael Phelps foi um excelente exemplo de alguém que usou as afirmações para ele alcançar seus resultados.